Convido os irmãos que ainda de pé, abramos as nossas Bíblias no Evangelho, conforme o relato de Marcos, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Marcos, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 13. Marcos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13, a palavra do Senhor nos diz: Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos. Glorioso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que o Senhor disponibiliza a nós, nossos olhos, ouvidos e, sobretudo, nossa mente e o nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, pelo que tu tens falado a nós por intermédio dela. Abençoe-nos, ó Deus, agora, na leitura da tua palavra e no exame da Sagrada Escritura. Fala ao nosso coração, nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Aquele que ficar firme até o fim será salvo. A palavra de Jesus, meus irmãos, nada mais é do que uma palavra de encorajamento para o povo de Deus, para a igreja, para os remidos do Senhor, para aqueles por quem Jesus derramou o seu sangue. Aquele que ficar firme até o derradeiro momento, este será salvo. Meus irmãos, nós, daqui a cerca de 40 dias, se não estão erradas as minhas contas, nós estaremos nos despedindo do ano de 2024. E já começamos a pensar no final. Contudo, o texto, ou melhor, a liturgia da igreja e o calendário da igreja apontam neste ano para o primeiro domingo de dezembro, o primeiro domingo do Advento, como sendo, então, o primeiro domingo do ano da igreja. De maneira que, no ano da igreja, nós temos aí mais 2 domingos, ou mais um domingo, fora o que nós estamos vivendo hoje. Mas, falando tanto em fim, nos vem à mente a ideia do fim, do final das coisas, do final do mundo, do final dos tempos, do final da vida. E o fim é um tema difícil
de ser tratado, de ser pensado, porque todo ser humano tem medo do desconhecido, daquilo que não pode controlar, daquilo que não consegue compreender pelo seu raciocínio. Jesus começa, meus irmãos, um diálogo com os seus discípulos, neste capítulo 13, estando eles admirados, caminhando para Jerusalém e admirados com a suntuosidade do templo de Jerusalém. Mestre, que pedras, que construções, que maravilhoso, que impactante, que impressionante. E Jesus, meio que, de certa forma, frustrando a impressão deles, diz: olha, não se impressionem com nada disso, não ficará pedra sobre pedra, isso não tem futuro, isso é passageiro, isso impressiona os olhos, isso encanta, mas não ficará pedra sobre pedra. E isso, meus irmãos, alguns poucos anos depois, entre 30 e 40 anos depois, é exatamente o que vai acontecer. Porque o templo edificado por Salomão foi destruído por Nabucodonosor, reconstruído agora por Herodes, e numa investida do poderoso exército romano, lá no ano 70, sob o comando do general Tito, todo aquele templo é destruído. E alguns historiadores vão dizer que cerca de 1 milhão, pelo menos, de judeus teriam sido mortos naquela ocasião. Os cristãos não foram mortos porque deixaram Jerusalém antes. Jerusalém foi invadida, alguns judeus mortos, o templo destruído, e os cristãos pelo mundo pregando o evangelho e levando a boa notícia da salvação foram poupados, então, nesta ocasião, e cumpre-se a palavra de Jesus. E Jesus quer dizer ali também, meus irmãos, nos chama a atenção em primeiro lugar para que nós não nos impressionemos com as coisas e com as belezas, com os encantos e as riquezas deste mundo, porque tudo passa e tudo passará. O nosso olhar, meus irmãos, Jesus começa nos convidando a lançar o nosso olhar para as coisas futuras, para as coisas celestes, para aquilo que vem de Deus, sem nos deixarmos impressionar pela suntuosidade, pela beleza e pela riqueza das coisas desta vida. O templo servia, assim, naquele momento, como local onde o culto a Deus haveria de ser prestado. Ali, no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote aspergia sobre o propiciatório o sangue do Cordeiro, e Deus saía do meio da aliança, da arca, e falava com o seu povo. E Jesus diz: olha, nós estamos inaugurando um novo tempo para a vida da igreja do Senhor, em que o verdadeiro templo são os vossos corpos, o verdadeiro altar é o seu coração, o vosso coração. É lá que Deus habita, é lá que Ele permanece, é de lá que Ele fala conosco, é de lá que Ele falará contigo. E a inauguração desse templo se dará lá no Calvário. Lá sim estará, naquele momento, instalado o templo, o propiciatório, a cruz, o Cordeiro, o próprio Jesus, e o sangue aspergido, o sangue de Jesus, que abrirá para os servos de Deus o caminho para a verdadeira e plena comunhão com Deus, sem a necessidade de intercessores, sem a necessidade de ninguém que fale por nós, sem a necessidade do sacrifício, porque todo e qualquer sacrifício é banido, porque o sacrifício de Jesus, este sim, é suficiente. Já não precisamos mais sacrificar, porque o sangue de Jesus derramado sobre a cruz está para nós como o sangue do Cordeiro derramado sobre o propiciatório do Santíssimo Lugar do templo. Já não existe mais templo, porque o mundo é o templo. O Senhor nos diz na sua palavra: no céu está o meu trono, e na terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Deus não é prisioneiro de um santuário. Ele está conosco,
E o próprio Jesus, respondendo à indagação da mulher samaritana, vai nos dizer: Deus é Espírito. E o importante é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus espera de nós. Meus irmãos, ali, assentado no Monte das Oliveiras, com os discípulos, de onde eles tinham essa visão do templo, num diálogo franco, aberto, os discípulos abrem o seu coração e perguntam para Jesus: Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Os discípulos ali desnudam a dúvida do seu coração e a ansiedade de querer saber aquilo que não é dado a nós saber, que pertence ao Pai. A ansiedade, meus irmãos, nos impede de viver o hoje, de viver o tempo presente. A ansiedade adoece a sociedade de hoje. A ansiedade torna-se vital para os planos malignos daqueles que não têm compromisso com Deus e com a sua palavra, e que distorcem a palavra de Deus, querendo encontrar resposta para aquilo que Deus não revelou. Diz o texto da palavra do Senhor, Jesus responde a eles dizendo: vede que ninguém vos engane, não se deixem enganar. O importante, em primeiro lugar, não é saber quando essas coisas acontecerão, mas é estar firmes, porque aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. O importante não é tentar adivinhar quando isso se dará, nem de que forma. E Jesus diz: muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá também fomes, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas serão o princípio das dores. O que Jesus está nos dizendo, meus irmãos, é que nós não devemos dar ouvido e atenção aos falsos mestres e aos falsos profetas que tentam associar estes acontecimentos que não são do nosso tempo. Nós hoje ouvimos falar de guerras e rumores de guerras, mas desde quando? Há quantos anos, há quantos séculos nós vimos falar em guerras e rumores de guerras? Foi a guerra liderada por Tito que destruiu o templo de Jerusalém. E desde então, quantas guerras e rumores de guerras? Quando nós pensamos, e aí ele fala sobre a violência dentro da família, nós temos visto com tristeza. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver ali Absalão, filho de Davi, se levantando contra o pai. Há quantos séculos atrás? Há quanto tempo isso acontece? E eu poderia citar, meus irmãos, vários outros exemplos, mas o que Jesus está nos dizendo é: isso é apenas o princípio das dores. Ainda não é chegado o momento. Não se impressionem com aqueles que se levantarão criando discursos com o objetivo de oprimir a igreja e o povo de Deus, de controlar os sentimentos e os corações. Permaneçam firmes e não impressionados. Aqueles, meus irmãos, por que não dizer, adeptos dos milenismos, estão aí tentando adivinhar quando é que Jesus virá e determinar quem será salvo e quem não será, quem subirá e quem ficará, tentando dar respostas àquilo que a Bíblia não responde e a respeito daquilo que não é claro para nós, porque pertence ao exclusivo conhecimento de Deus o Pai. As informações que apenas Deus tem.
Mas a preocupação de Jesus aqui, meus irmãos, é com a outra questão. Não é quando essas coisas te darão. É com relação ao desânimo que vai tomando conta do coração da igreja. A apostasia que se instala no meio da igreja e que afasta os crentes da cruz, que afasta os crentes de Jesus, que afasta os crentes do Evangelho, que desistem da caminhada com Deus pela frustração, quando se dão contas, muitas vezes, de terem sido enganados pelos falsos mestres e pelos falsos profetas, que falam em nome de Jesus, como Ele mesmo nos diz na sua palavra. Destes muitos que virão em nome dEle, dizendo que são Ele, ou dizendo que falam em nome dEle, mas que mentem, porque não são Jesus, não são de Jesus e não falam em nome de Jesus. E é importante, meus irmãos, entender e compreender e discernir, pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento da sua palavra. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar o adversário, nós vamos encontrar o diabo usando a Bíblia para tentar Jesus. E aí nós vamos entender que nem todo aquele que fala em nome de Deus fala a palavra de Deus. Daí a necessidade do discernimento e da compreensão, do estar firme, do não desistir, do não desanimar. Compreender, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que não nos decepciona. Um Deus que está conosco em todo momento, cumprindo a sua promessa e a sua palavra. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sejam fáceis, sejam difíceis, sejam de vitórias, sejam de lutas, sejam de derrotas, sejam de conquistas, o Senhor está conosco. Ele está sempre ao nosso lado. E dominicalmente nós vimos a igreja ouvir a palavra de Deus por gratidão, porque tudo nos foi bem, o nosso coração agradece. E quando tudo nos vai mal, nós agradecemos também, porque se suportamos, foi pela força que Cristo nos deu. Estai firmes, porque o que permanecer firme até o final, este será salvo. E Jesus diz, olha, a vida não será fácil. Vocês haverão de enfrentar, por amor de mim, por amor do meu nome, muitas lutas e dificuldades. Estai vós de sobreaviso, diz o versículo 9, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho, mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os quais falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão, e sereis odiados por causa do meu nome. São essas promessas. Mas Jesus, que anuncia estes acontecimentos, também promete estar conosco todos os dias, por mais difíceis que eles sejam, até a consumação do século. De maneira, meus irmãos, que as lutas na nossa vida, elas não podem ser fortes o suficiente para nos desviar do caminho do Senhor. As dificuldades, elas não podem se impor a nós de tal maneira e com tal violência que nos desviem do caminho que o Pai tem reservado para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Mas hoje, meus irmãos, é necessário ir buscar aqueles que não têm tido a força suficiente para prosseguir na caminhada. É necessário agarrar com coragem a mão daquele que está desanimado e tenta desistir diante das lutas e convencê-lo a permanecer firme. É necessário, meus irmãos, cuidarmos de nós mesmos e das nossas vidas espirituais, do nosso caminhar com Deus, e buscarmos fortalecer o cansado, o desanimado, o quebrado, trazendo-o de volta para a comunhão da igreja do Senhor. Cuidando do outro, mantemos comunhão. Cuidando de nós, nos fortalecemos na fé. E assim, meus irmãos,
haverá de cumprir-se em nossa vida o que determina a palavra do Senhor. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, Jesus não promete facilidades. Não acredite, não para essa vida, pelo menos, na história do pare de sofrer. Isso não existe no Evangelho. Pare de sofrer. Não, isso não existe no Evangelho. Essa é uma promessa futura. Para aquele tempo glorioso, quando Jesus virá em glória, buscar a sua igreja. Neste mundo e nesta vida nos são prometidas aflições e dificuldades. Mas Jesus também nos exorta que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós haveremos de vencer. Permanecendo fiéis, firmes no Evangelho, na palavra de Deus, prossigamos, porque aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Em meio às dificuldades, estejamos firmes. Em meio às lutas, estejamos firmes. Até que se dê aquele dia glorioso da volta do nosso Salvador, que virá buscar a sua igreja. E que naquele dia, meus irmãos, nós possamos ouvir o nosso nome lido, proclamado por Jesus, escrito no livro da vida. Possamos ouvir do Salvador: muito bom, servo fiel. Tu foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor. Que seja ouvido de todos nós, esta proclamação da palavra de Deus. E aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, permaneçamos fiéis até o fim, para que possamos desfrutar da salvação que Jesus nos oferece. Que Ele nos abençoe e nos guarde, nos fortaleça o coração, nos mantenha animados, com o coração cheio de fé, para a glória de Deus, o nosso Pai. Meus irmãos, eu os convido a que mais uma vez de pé louvemos ao Senhor com o hino 57 do nosso hinário, a chamada final. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Com o nosso coração cheio da certeza de que nós vamos ouvir o nosso nome proclamado por Jesus, anunciado lá, lido por Ele. Pela graça de Jesus, nós estejamos lá prontos para receber esse dom divino, essa graça maravilhosa. Louvemos ao Senhor com alegria. Que nós permaneçamos firmes, meus irmãos. Lutas não nos faltarão, dificuldades não nos faltarão, perseguições, falta de reconhecimento, coisas ruins não nos faltarão. Mas aquele que perseverar, que ficar firme até o fim, será salvo. Que essas coisas não nos desviem do caminho do Senhor. Que essas coisas não nos afastem do nosso Salvador. Que nada de mal nos impressione a ponto de nos desencaminhar do caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Saiamos para vencer para a glória de Deus. E que em cada luta o nome do Senhor seja glorificado em nossa vida e através de nós. Que Deus nos encha de coragem nessa manhã e nos dê uma semana abençoada e feliz. Oremos ao Senhor. Aqui estamos nós, ó Deus, renovados pela Tua palavra, consolados, confortados, satisfeitos, encorajados, prontos, ó Deus, para sair e para vencer. Sejam quais forem, ó Deus, as lutas, que elas não nos impressionem. Sejam as guerras, os rumores de guerra, as tragédias na família, na sociedade, que nada disso, ó Deus, nos desencaminhe ou nos faça desistir. Mas que tenhamos coragem, Santo Deus, para seguir o caminho que Tu tem proposto para nós. Até aquele dia glorioso, permaneçamos firmes e o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Leva-nos, ó Deus, em paz, seguros aos nossos destinos. Guarda-nos e livra-nos de todo mal. Conceda-nos, ó Deus, uma semana abençoada, rica e feliz, abundante da Tua presença, do Teu cuidado
E mais uma vez te pedimos, ó Deus, não permita que venhamos a desanimar. Não nos permita desanimar, mas que permaneçamos firmes em todo o tempo para a glória do Teu nome. Ouve a nossa oração e nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.